O homem que você está vendo já está no sistema penitenciário, num dos lugares mais difíceis, que é no sistema penitenciário conhecido como Bangu, no Rio de Janeiro. Ali temos vários, antigamente era só Bangu 1, agora tem várias novas penitenciárias, Bangu 1, 2, 3, e do jeito que vai ter o Brasil, vai ter que abrir 3 Bangu 11, 12 e 13, para colocar alguns políticos que ontem transitavam pela Câmara dos Deputados. Vai ter que abrir, vou falar, hein? Se a justiça começar a botar na cadeia um monte de político que eu vi ontem, vai ter que construir presídio, hein? E o homem que você vê, ele é um mecânico de avião. E ele está há 1 ano e meio preso no complexo de Bangu por assalto a uma empresa com outros 4 bandidos. Corta para mim. A polícia chegou a ele porque ele é amigo de um informante da quadrilha também preso. Ele foi reconhecido por 4 testemunhas. Bota ele aqui, por favor. Foi reconhecido por 4, identificado por 4 funcionários da empresa assaltada. 1 ano e meio na cadeia e ele não consegue sair, e ele diz que estava a 20 quilômetros do local do crime. As imagens da câmera de segurança são agora provas, novas imagens, de que ele está dizendo a verdade, de que estava na casa da namorada. A justiça não anda muito acreditando nele. Põe no Cidade. O maior conjunto de prisões do país, no Rio de Janeiro, com penitenciárias a perder de vista. O lugar que concentra uma massa carcerária de 29 mil presos. Numa das 24 unidades do chamado Complexo de Bangu, está preso Tiago Brum, de 24 anos, acusado de assalto à mão armada. Tiago fazia estágio para ser mecânico de aviação. A promotoria está convicta do envolvimento dele no crime. Eu não tenho a menor dúvida, por mínima que seja, de que o Tiago cometeu esse delito. Parentes e amigos se dizem certos da inocência de Tiago e fazem campanha nas redes sociais. Não aceito dele sair de lá como culpado, porque ele não é. Gente, meu filho é inocente. Eu não aceito isso, não admito. O acusado diz ter provas de que estava num outro lugar na hora do roubo. Eu não estava lá. Eles não vão ter prova porque eu não estava naquele lugar. Não aceito isso na minha vida, não aceito de jeito nenhum. Mas os argumentos do rapaz e a mobilização da família não mudaram as certezas da promotora. Ela quer a condenação de Tiago. Dia 23 de setembro de 2014, quase 3 da tarde. A imagem mostra 4 homens. Os 2 mais próximos à parede são funcionários que acabam de ser rendidos. Os bandidos invadem a empresa que vende assinaturas de TV a cabo na zona oeste do Rio. Para a polícia e para o Ministério Público, Tiago Brum aparece nesta imagem. Seria este homem que cobre a cabeça com um capuz. Depois de manter outros empregados sob a mira de armas, os bandidos fogem, levando 70 mil reais. Todo o dinheiro destinado ao pagamento dos salários. E um terceiro homem estaria envolvido no assalto. Rafael Vieira, preso 2 dias depois. Ele era técnico da empresa que foi assaltada. A investigação concluiu que Rafael era o informante da quadrilha. Os ladrões sabiam onde e como o dinheiro estava guardado. Por meio dele, a polícia chegou a Tiago. Um funcionário que prestou depoimento como testemunha encontrou esta foto numa rede social. De pronto reconheceu o Tiago. Os outros funcionários reconheceram também e isso foi levado até a delegacia. Nesse caso aqui, o reconhecimento foi seguro. Nenhuma vítima falou, eu acho que é aquele dali. Essas fotos foram para os autos, são festas, assim, Natal,
né, aniversário do meu pai dela. Então, onde que se juntava todas as famílias? Rafael, o funcionário da empresa que foi detido, frequentava a casa de Tiago. Era casado com uma prima do rapaz. Desde então, Rafael, que nega envolvimento no assalto, está num conjunto de presídios em Japeri, na Baixada Fluminense. Tiago, que já fazia estágio em companhias aéreas, foi levado para o conjunto de penitenciárias de Bangu, onde espera o julgamento. Há 1 ano e 5 meses, Tiago está nesta unidade, a penitenciária Bandeira Estampa, mais conhecida como Bangu 9. Esta penitenciária é destinada a homens que não têm ligação com facções criminosas. Tiago é um dos 507 presos. Ele é mantido numa galeria reservada a presos de bom comportamento e divide a cela com outros 3 homens. Desde que foi levado para a cadeia, Tiago tenta provar que estava muito longe do local do crime naquela tarde de setembro de 2014. Tenho uma família estruturada, eu tenho um pai e uma mãe que são funcionários públicos, eu tenho uma profissão, minha irmã é funcionária pública, eu não preciso disso. Não preciso disso. Na tarde em que aconteceu o assalto, este carro que pertencia a Tiago estava parado exatamente aqui, a 20 quilômetros do local do crime. Nesta casa aqui atrás mora Tatiane, a namorada do rapaz. Testemunhas dizem que Tiago passou a tarde toda na casa. E parentes encontraram imagens para provar isso. Registros feitos por uma câmera de segurança instalada na porta de um vizinho, do outro lado da rua, um pouco mais para trás. As imagens mostram o carro de Tiago, antes, durante e depois do assalto. Uma segunda câmera, também na casa do vizinho, mostra o momento em que o carro chega à rua, 1h15 da tarde. O motorista agora estaciona o veículo de ré, subindo a calçada. De acordo com a família, a câmera era acionada por um sensor de presença. Quando passava alguém perto, ela gravava. Depois, parava automaticamente. Daí a inexistência de uma imagem crucial. O instante em que Tiago sairia do carro e entraria na casa da namorada. Sou eu que estou naquele volante. Eu falei, pai, eu vou para casa da Tati, vou descansar um pouco e depois eu vou lavar o carro. Foi quando eu fui para casa dela, que era aproximadamente 1h15, assim, não me recordo. A namorada e a mãe dela estavam em casa. A senhora tem certeza de que ele não saiu para nada? Para nada, para nada. Ele permaneceu ali na minha casa, não saiu para lugar nenhum. Das 3 da tarde, hora em que os bandidos anunciaram o assalto, até as 3h10, o momento em que fugiram com o dinheiro, o carro de Tiago permanece parado na calçada. Durante quanto tempo ele ficou na sua casa sem sair de lá? Sem sair da minha casa. Ele chegou por volta de 1h e pouca e ele saiu para lavar o carro por volta de 4 às 5 horas, que foi a hora que ele saiu para lavar o carro. Às 5h15, um homem que a família diz ser Tiago sai da casa e caminha na direção do carro. Este vizinho que mora na casa onde estavam as câmeras também é filmado, enquanto o filho brincava com a pipa no portão. Ele confirmou em juízo ter visto Tiago lavando o carro na frente da casa de Tatiane. Eu acho um erro grotesco, porque não tem como uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pelo que eu vi, eu tenho certeza que não era ele que estava nesse assalto. Mas como provar pelas imagens que a pessoa que aparece na calçada é mesmo Tiago? A câmera mostra com uma certa nitidez o vizinho que está mais perto da lente. Só que o carro e a casa estão bem mais distantes e a qualidade da imagem é muito ruim. O advogado de defesa de Tiago pediu que os vídeos fossem analisados por peritos do Instituto de Criminalística. O Ministério Público opinou o contrário, porque disse que a imagem não era muito nítida para que comprovasse ou não se era o Tiago. E o juiz acatou, dizendo que não teria como fazer a imagem a perícia daquela imagem, porque não iria identificar se realmente era Tiago ou não.
Se não é possível identificar Tiago por estas imagens, seria possível por estas? O assalto foi filmado por câmeras de segurança da empresa. Tiago, o mecânico de aviação, nega ser o bandido de capuz. Que eles não mostram porque o corpo do rapaz, o biotipo é totalmente diferente do meu, a altura deve ter 1,78, por aí. A pessoa de capuz parece mais baixa. É baixa, bem mais magra do que eu. Eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito. Eu me parar preso, sem ter cometido crime nenhum. O homem de capuz e Tiago são ou não a mesma pessoa? Para a promotoria, a resposta é sim. Trata-se da mesma pessoa. Eu não tenho a menor dúvida, mínima que seja, de que o Tiago e o Rafael cometeram esse delito, junto com um terceiro que não foi identificado ainda. Todo mundo adora Tiago. Quando as pessoas souberam disso, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Gente, com o Tiago, impossível. Ele estava comigo e eu não posso fazer nada. Nada para tirar ele de lá. Só basta a justiça. E ele tá lá pagando por uma coisa que ele não fez. Ele não fez. Ele é inocente. Uma semana antes de ser preso, Tiago havia recebido uma boa notícia. Foi aprovado num exame teórico da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, um requisito para se tornar mecânico de aeronaves. Perdi tudo, perdi emprego, perdi minha profissão. Quando eu sair daqui, como é que eu vou arrumar emprego? Quem é que vai acreditar que eu sou inocente? Há 20 dias, a promotora Hermínia Manso fez as últimas observações no processo antes do anúncio da sentença. Caso Tiago seja de fato condenado, a senhora deixará o tribunal com a consciência tranquila? Sim. E se eles forem absolvidos, eu vou recorrer. De antemão, meu posicionamento vai ser esse, porque eu acho que esse é um processo de condenação. Procuramos os responsáveis pela empresa assaltada. Ninguém quer falar sobre o assunto. Os 4 funcionários que reconheceram Tiago na delegacia foram chamados para depor e confirmaram o reconhecimento na frente da promotora. As provas contundentes, veementes, que a promotora diz que tem, são 4 depoimentos de pessoas que trabalham dentro da empresa, de pessoas que são até ligadas um grau de parentesco. Denunciar alguém e, eventualmente, condenar alguém só com base em testemunhos de vítimas, isso é suficiente? Sim, é suficiente. Eu creio que isso vai reverter. Eu creio que isso vai ser revelado, que nada fique oculto. Meu filho é inocente. Deus não vai deixar um justo pagar por essa injustiça. Ainda este mês, o juiz responsável pelo caso irá responder. Tiago estava mesmo na cena do crime? Ou é mais um inocente pagando por aquilo que não fez? O que estas imagens dizem para especialistas da investigação criminal? A única cena de um dos bandidos sem máscara ou capuz pode ou não revelar a identidade do criminoso. E enquanto isso, um suspeito na prisão. O rapaz é mesmo aquele que aparece nas imagens? Se percebe que há uma diferença na forma do passo de um para outro. O bandido de capuz é ou não Tiago? O assaltante e o mecânico de aeronaves são a mesma pessoa ou há um erro na investigação? Até a semana passada, a família de Tiago e os advogados de defesa não haviam assistido a estas imagens.
são registros feitos por 2 câmeras de segurança da empresa que foi assaltada. As imagens estão no processo. Elas mostram o jeito de o assaltante andar e a altura dele em comparação aos outros homens e a um carro estacionado na garagem. Nós convidamos 2 peritos com larga experiência para assistir ao material. Nelson Massini, professor de Medicina Legal. O Dr. Massini chefiava a equipe que desvendou um grande mistério, a morte do nazista Joseph Mengele. Com a reconstituição do crânio, a perícia provou: o corpo de um homem enterrado no litoral de São Paulo era mesmo do carrasco alemão. Até morrer, em 1979, Mengele vivia no Brasil com identidade falsa. Segundo o perito, o doutor Levi Miranda, que foi médico legista no Exército e na Polícia Civil. Ele é conhecido por questionar as investigações da polícia e do Ministério Público em casos de grande repercussão, como chacinas. Nelson Massini observa um detalhe comparando o registro da câmera de segurança com a imagem que fizemos dentro da cadeia. Já é possível a gente notar que há uma diferença na passada, na maneira, no pisar. Esse aqui já tem o passo, ele consegue pisar com o calcanhar e posteriormente prolonga para demais partes a parte plantar do pé. O outro não. Então, o outro não, o outro pisa de chapa. Então, há uma nítida diferença no andar, quer dizer, na forma de pisar. Isso numa análise sem medidas, mas que isso pode ser apurado. O doutor agora compara o corpo do bandido com o de Tiago. Ele tem uma altura diferente, quer dizer, se percebe que a altura é diferente, isso também é possível se estabelecer pela altura do carro ou por regra de 3 estabelecida aqui a dimensão do piso, é possível também se estabelecer. A altura daquele carro, segundo o fabricante, é de 1,69 m. 9 centímetros a menos do que Tiago. A altura deve ter 1,78, por aí. A pessoa que aparece nesta imagem seria de fato tão mais alta do que o carro? Eu não aceito isso na minha vida, não aceito. Eu vim parar preso, sem ter cometido crime nenhum. O doutor Levi sugere o uso de um recurso da perícia, a reconstituição da cena do crime. O suspeito, quando entra na empresa, ele coloca o capuz. Ele está com o casaco largo, com o capuz que dá a impressão de aumentar um pouco a estatura. Então, esse comparativo de imagem fica muito difícil. Se fosse numa reprodução simulada, sem o capuz e com o capuz, ficaria mais fidedigno. Uma reconstituição? Exatamente. Popularmente, reconstituição e, à luz do Código Processual Penal, reprodução simulada. As imagens das câmeras, mostradas nesta reportagem, não serviram como prova para o Ministério Público, que pede a condenação de Tiago. E foto dele junto com o Rafael, numa rede social, não significa nada. E não é pelo fato de um camarada, por exemplo, ter um contraparente que seja bandido, que ele também seja. Naquela loja para fazer aquele assalto. E agora? Agora eu só espero que esse juiz absolva meu filho e que meu filho volte para casa. O juiz deu 10 dias para a defesa de Tiago apresentar um laudo técnico que está sendo feito pelos peritos. Para a família, esta imagem é a peça que faltava para provar a inocência de Tiago. Eu vou fazer uma pergunta, mas é óbvio que você responde. Eu ia perguntar, você já entrou alguma vez numa penitenciária? É óbvio que 99% das pessoas não entraram ainda numa cadeia. Eu já entrei em cadeia pelo mundo
inteiro. Percival, inclusive, já entrou, e né, nosso faraó já entrou em várias cadeias pelo mundo inteiro. A diferença entre mim e ele é que ele entrou preso. Eu entrei só para fazer reportagem. Quantas vezes já foi preso? Umas 40, né? Voluntariamente eu fui. Aí, o que acontece? Acontece uma coisa. Quando você entra numa penitenciária, 90% dos presos se dizem inocentes. Os outros 10% não falam nada porque estão dormindo. Mas ok, é muito raro encontrar alguém preso inocente, mas eu já encontrei. Erro, e erro grosseiro no julgamento e nas provas. E não deve ser fácil ficar preso 1, 2, 10. Nesse caso que eu me lembrei aqui, salvo, né, algum engano meu de último ano, tem muitos anos, o sujeito já estava preso há 6 anos. E aí, mexe daqui, faz a reportagem, tal qual nosso Vinícius fez, e aí ficou provado que não era ele. E 6 meses depois ele foi solto, obviamente, acionou o Estado. Você já tinha visto? Já passou pela tua mão algum caso assim? Já. Se demorou para provar a inocência há anos. No caso que eu até acompanhei, não foram 6 anos, foram 3 anos. É? Só a advogada conseguiu anular o processo só em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. E o caso era o quê? Era de latrocínio, matar para roubar. É? Então você vê, no meu caso não. Meu caso era um caso passional. Era um caso de um homem que, na teoria, teria matado a namorada. E não tinha sido o sujeito. Ele já estava na cadeia, puxando uma cadeia de ponta grande. Quando é exatamente a sorte dele. Entrou, foi montando as provas, fomos eu e mais meus companheiros montando, e ele acabou sendo solto.